Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos gravar mais um vídeo e eu quero falar um assunto muito importante nessa fase da vida do planeta que a gente vive, que é sobre o isolamento social. É um assunto bem sério, na minha opinião, porque a gente vive uma fase do planeta, né? O planeta está em transformação, ele está evoluindo. Essa evolução, evoluir não é uma coisa fácil. Pessoalmente falando, evoluir não é fácil. É um desafio, né? O próprio planeta em si ele está evoluindo segundo certas religiões, né? Eu sou espiritualista e eu acredito nisso, então ele está ascendendo aí um degrau, o planeta, né? Nessa escala evolutiva. E todos nós que moramos aqui no planeta, né? A gente acaba sendo atingido, né, por essa transformação. A gente vê como é que está, né? Não preciso falar muito sobre o planeta, a gente sente, a gente vê, né, como as coisas mudaram, como muita coisa, de uma certa forma, piorou. Piora para poder melhorar, né? E como nós estamos aqui nesse momento, aqui vivendo aqui nesse planeta, nesse momento, então a gente está sofrendo o impacto disso, tá? E o que acontece? As pessoas estão vivendo mais, muito mais do que antes, né? As pessoas estão envelhecendo, né? O planeta está ficando um planeta velho, né? Com pessoas com idades avançadas e o que acontece é que aqui no Brasil a gente, e em vários outros países, não é só no Brasil, isso não é um privilégio, isso não é um privilégio, mas isso não é uma questão só nossa, o idoso está vivendo de uma forma bastante precária, eu acho, porque não é só pela questão financeira, não passa, na minha opinião, somente pela questão financeira, mas passa pela questão do envelhecimento em si. Porque envelhecer, gente, eu já estou na terceira idade, envelhecer não é um processo fácil, não. Não é, não. Para mim, não está sendo. Para mim, às vezes, está bem desafiador. Então, o que eu quero falar sobre o isolamento social? Vamos voltar aqui para o assunto, né? Mesmo em questão. Porque a pessoa que é mais velha, eu não vou falar, porque assim, existe como é que eu posso colocar? Existe o planeta antes da pandemia e depois da pandemia. Muita coisa mudou depois da pandemia, muitas pessoas ficaram muito doentes e estão ainda doentes por conta do que aconteceu com o isolamento que a gente teve. Porque aquilo foi pesado, né? Você sabe disso, né? Você viveu isso, eu vivi isso. Então, foi bem pesado, bem pesado. E foi nessa fase que eu tive que buscar uma igreja, uma religião, para me ajudar, para me dar uma força, né? Porque ficou difícil. Então, o que eu quero falar? As pessoas mais jovens estão com problemas de saúde, desenvolveram problemas, transtornos, síndromes e várias outras coisas, tá? Mas as pessoas idosas eu acho que sofrem mais. Então eu quero falar para você o seguinte: se você é jovem e você está com alguma questão se sentindo isolado ou se isolando, tome cuidado com isso. Tá? E eu venho aqui, o idoso então, mais ainda, tá? Tome cuidado com isso. Eu vou então falar aqui algumas situações que alguém pode estar vivendo, ou que muita gente está vivendo, e como é que a gente pode... Eu vou levantar umas questões aqui, de repente, quem sabe isso não vira um outro vídeo,
né, onde eu vou abordar isso com mais profundidade. De repente, conto com a ajuda de vocês, se vocês quiserem depois colocar aqui nos comentários, ou se você tem um contato direto comigo, né, da minha convivência, a gente conversa depois, né, para a gente trazer depois como é que a gente pode minimizar, né, essa questão do isolamento social. Então, vamos lá, olha, o que eu falo aqui, olha, se você mora sozinho e não está mais aguentando morar sozinho, está sentindo solidão, porque solidão é uma questão que eu vou abordar também, tá? Vou abordar sobre a solidão, inclusive sobre a minha solidão, como isso está me afetando, né? Mas é um outro vídeo. Então, se você mora sozinho e não gosta mais de morar sozinho, você tem, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode... tem um quarto vazio na sua casa? Aluga seu quarto para alguém que você conheça. Que tal isso? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso algumas vezes. E a última vez que eu aluguei um quarto na casa de alguém foi maravilhoso. Eu fiz uma amizade incrível. Era uma pessoa que não me conhecia e eu não a conhecia. E é uma amiga que eu amo. A gente quase não se fala, quase não se vê, mas olha... foi uma experiência fantástica, tá? E então você pode fazer isso, você pode alugar o seu quarto, você pode, de repente, dizer, não quero ficar sozinho, vou morar com fulano, porque, inclusive financeiramente falando, é bom para os dois lados, não é assim? Então, se você tem essa disponibilidade na sua casa, no espaço, alugue. Se você tem dinheiro e quer botar uma empregada doméstica, alguém, sabe, que fique com você 3 vezes na semana, faça, para você não ficar sozinho. Outra coisa, não se isole mesmo, porque às vezes tem gente que acha, não, eu não quero ninguém, tem gente, eu já ouvi falar, eu já ouvi uma pessoa falar, eu gosto dos animais, prefiro os animais do que os seres humanos, e eu fico assim, caramba, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente precisa do ser humano. Gente, animal é legal, né? Um pet é muito bom, eu quero ter um cachorrinho há um tempão e ainda não tenho, né? Porque cachorrinho dá despesa, então vamos segurar um pouco isso, né? Mas olha só, ser humano precisa de outro ser humano, gente. Não tem jeito não. Então, procure não se isolar, procure se trabalhar, se melhorar. Se o caso é você, que é uma pessoa difícil, né? Procure facilitar e aprender, sabe? A ser mais maleável, né? Porque tem muita gente que vai para uma casa de repouso. Isso é um outro assunto. Eu perdi uma amiga minha que eu amava e amo, né? Ela decidiu ir para uma casa de repouso e não foi nada bom. E ela partiu já no ano passado e muita tristeza envolvida. Enfim, né? Se existem outras alternativas, escolha as outras alternativas. Esgote tudo que você puder esgotar. Veja todas as outras possibilidades. Acho que casa de repouso é a última coisa, tá bom? Eu nem ia falar sobre isso, eu estou lendo aqui, né? Que eu tenho um rascunho aqui, uma colinha. Mas enfim, casa de repouso é a última coisa, tá? Na minha opinião. Telefone sempre para alguém. Telefone sempre para alguém. Sempre que possível, fale com alguém. Eu falo com uma amiga quase todo dia. E quando eu fico 2 dias sem telefonar, às vezes ela liga para mim, você não ligou para mim. Aliás, eu vou ligar para ela daqui a pouco. Eu já liguei para ela hoje, eu vou ligar e vou dizer assim, olha, eu vou ligar para você todo dia. O dia que eu não ligar, você, por favor, me procura. Porque coisas acontecem. Às vezes eu estou passando um perrengue aqui, estou com uma questão de saúde. Aconteceu alguma coisa comigo. E aí? Né? Tem isso. Outra coisa, interaja com pessoas, participe de grupos. Gente,
a gente que mora em cidade grande, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, tem tanta coisa acontecendo para ir, principalmente para idoso, para quem é aposentado, ou até para quem não é idoso, mas quem tem flexibilidade de horário de trabalho, tem grupos, ginástica, dança de salão, tem coral, sabe? Até mesmo, se você frequenta na sua religião, vai buscar uma religião, se for o caso. Se você não tem nenhuma, vai buscar um local espiritual. Ali você faz um trabalho voluntário, sabe? A gente precisa, a vida pede movimento, a gente precisa se movimentar. Não fique parado, não fique sozinho, não se isole. É tudo que eu posso te falar, não se isole. E isso vai adoecer você. Esse é fato, tá? Isso é um fato. Enfim, você só vai ficar pior, né? Porque a vida está difícil. Morar numa cidade que a gente mora aqui no Rio de Janeiro, a qualidade de vida, eu acho, está, né, para a maioria de nós, está bem abaixo do que a gente gostaria que estivesse. Então, e aí? E a gente vai fazer o quê? Né? Então, vai se isolar, vai morrer antes da hora, porque existe uma morte aí, né? É uma morte em vida. Então, a gente tem que lutar contra isso. O que mais? O que mais? A religião, o trabalho voluntário. E uma coisa que eu quero falar aqui, porque é uma coisa que eu de uma certa forma, estou passando por isso. Não assim, aqui na minha cabeça eu passo por essa situação. Eu quero muito sair do Rio de Janeiro, se Deus quiser eu vou sair. Mas por que eu ainda vivo no Rio de Janeiro e vivo falando dessa cidade, né? Vivo falando dessa cidade, que eu não aguento essa cidade. Agora o clima está ficando melhor, já entramos no outono e vamos aguardar aí um pouco de frio, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Por que eu ainda estou aqui? Por causa do tal do isolamento social. Então, eu vou falar de uma experiência, falar rapidamente aqui, de uma experiência que eu tive quando eu fui morar em São Lourenço. Em 2014, eu me mudei daqui. Eu fui morar em São Lourenço. E eu aluguei uma casinha lá. E, enfim, eu estava com umas questões pessoais e eu queria muito me afastar disso, do que eu estava vivendo, e eu fui para lá. E um certo dia, chegando em casa à tarde, eu morava numa casinha, nos fundos de várias casinhas, vamos botar assim. O dono da casa morava na frente, e tinha umas outras, como se fossem conjugados, né? E essa casinha nos fundos. Ok. Aí um dia eu cheguei à tarde, quando eu entrei, estava quase abrindo a porta da casa para entrar, eu vi duas pernas se escondendo de mim no quintal. E eu falei, e o quintal era grande, e tinha um galinheiro, e era um homem que se escondeu atrás do galinheiro. E eu fiquei lá, com aquela porta aberta, fiquei olhando, eu falei, tem ladrão aqui, porque se fosse um ladrão mesmo, eu ia gritar, eu ia me trancar em casa, ia gritar, porque tinha vizinho, né? Era o dono se escondendo de mim. O que aconteceu dali, gente? Eu comecei a ter sintomas de síndrome do pânico. Nos meus olhos, eu me vi uma adrenalina tão grande, que eu não conseguia enxergar. Eu tive esse sintoma algumas vezes. E o que eu fiz? Tive que voltar para o Rio de Janeiro. Então, presta atenção, se você quer se mudar do Rio de Janeiro, você precisa estruturar essa sua mudança muito bem estruturada. Não vá sozinho. Se possível, se mude com alguém da sua confiança, um amigo, sabe? Divida um imóvel, né? Um local de moradia com alguém, alguma coisa assim. Ou que você já tenha alguém morando lá, já tem uma estrutura montada, ou família, qualquer coisa assim. Cuidado com essa questão de se mudar daqui, se mudar do seu local, né?
de onde você mora para poder promover uma mudança, trazer uma qualidade de vida, mas não vá sozinho. É só o que eu posso te falar. Não esteja sozinho nesse lugar para onde você deseja ir. Não faça isso. Eu estou esperando que Deus abra uma porta para mim. Eu estou esperando que Deus promova essa oportunidade, porque eu já fiz, né? Eu já fui, deu errado, não deu certo, então a gente tem que aprender com os erros e eu estou esperando que a oportunidade apareça. Eu sinto que nesse momento da minha vida eu estou no lugar certo, porque eu faço várias coisas aqui, tenho grupos de ginástica, estou fazendo musculação. Agora eu me mudei recentemente, no ano passado, né, em outubro, para esse apartamento. Então agora eu já estou fazendo amizade com vizinhos. Ontem eu fui ao cinema com vizinhas e da ex-vizinha. Então é assim, a gente precisa dessa conexão, desse suporte. Tá? Eu conheço pessoas, falando sobre pessoas que moram sozinhas, principalmente, que moram sozinhas e tinham esse isolamento social. Eu tive 2 casos de 2 primos que morreram sozinhos. Um deles morava numa casa muito grande, fora do Rio de Janeiro, e muito grande, um terreno muito grande, e eu não sei quantos dias levaram para descobrir que ele estava morto. Os vizinhos sentiram um odor, né, desagradável, e aí foi descoberto, então, né, o meu primo lá. O morrer na vida é um fato, né? A gente está aqui de passagem, mas esse tipo de morte é uma coisa que me deixa um pouco assustada. Eu acho que ninguém merece, né? Acho que está tudo certo. Se aconteceu isso é porque tinha que acontecer. Mas se ele vivesse com outra pessoa, ele não teria ficado tanto tempo abandonado, morto, sozinho. E as pessoas não conseguem nem se despedir da pessoa que parte, porque pela condição, né, da morte. Então, e um outro primo, que graças a Deus morava próximo aqui até, e a irmã estava tentando entrar em contato, e então ele foi achado. Desculpa falar sobre esses assuntos chatos, mas a gente também tem que falar sobre assuntos chatos, porque isso é uma coisa que está acontecendo demais. As pessoas estão vivendo muito sós e, de repente, elas estão vivendo essa situação. E os parentes, né, se deparam com essa situação muito chata, né, muito desagradável. Então, olha só, eu não quero viver sozinho a vida inteira, não. Solitude é ótimo. Solidão em demasia é péssimo. Essa é a minha visão da coisa, tá? Não fique só, não busque isso, não, tá? E só para fechar, a gente vivenciou aí uma situação de um ator famoso lá nos Estados Unidos, no mês passado, no mês de fevereiro, né, de 2025, e ele com a esposa, e que aconteceu aquela tragédia, porque é uma tragédia, eu acho. E o que acontece é que, fazendo uma reflexão sobre, já estou quase com 20 minutos aí, olha, só para fechar, fazendo uma reflexão sobre o que aconteceu com eles, eu consigo detectar várias coisas que eles não fizeram, que eles poderiam ter feito melhor, tá? Se isolaram no alto de uma colina, eles não tinham alguém, né, um acompanhante para o ator, né? Não tinham uma empregada doméstica, não tinham alguém trabalhando ali com eles.
Então, assim, faça uma reflexão, porque eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, eu não lembro com quem, mas foi uma mulher, e ela falou para mim assim, essa questão com esse casal virou uma chave dentro de mim. E eles erraram em muita coisa, na minha opinião. Erraram muito, né? Enfim, e aí aconteceu o que aconteceu. E é horrível para eles, eu acho, sabe? Para o espírito deles, eu acho que é uma coisa ruim. Eu não sei, eu não tenho, assim, o conhecimento para dizer de que forma isso é ruim para o espírito, mas eu acho que é. O espírito que partiu desse jeito. E para os familiares e para os amigos. Imagina, o choque é horrível, né? Eu fiquei chocada. Então, gente, isolamento social, por favor, evitem isso. Evitem, busquem ajuda, tá? Principalmente se você está numa cidade grande, tem várias oportunidades de você se socializar. Se você mora numa cidade menor, dá o seu jeito aí, tá? Dá o seu jeito. Se for o caso, se você estiver me vendo e mora numa cidade pequena, bota aí nos seus comentários. De repente a gente troca uma figurinha. Eu tenho várias ideias, sabe? Várias coisas aqui na minha cabeça. E eu tô aqui para ajudar. Eu tô aqui para alertar e ajudar, tá bom? É só o que eu quero. Passar a minha mensagem e falar, gente, a gente pode ter uma vida melhor, tá? Escolher a solidão exacerbada não é uma opção. E meus próximos vídeos, possivelmente os próximos vídeos, eu vou falar sobre a solidão, os malefícios da solidão em excesso, e vou falar da minha solidão. E o outro vídeo, que é uma sequência, né? O que eu estou fazendo para minimizar a minha solidão. Estou fazendo, estou correndo atrás, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês. Olha, gente, um beijo. Vocês gostaram desse assunto? Meio complicadinho, né? Mas é importante falar sobre isso, tá? Então, se gostaram, compartilhe, dá o joinha, tá? Mande para um amigo que você sinta que esteja trilhando esse caminho. E se você está trilhando esse caminho, por favor, mude o caminho, mude a rota, mude, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. E solitude sim, solidão não. Tá bom? Beijo. Tchau.